Este canal é atualizado todas as noites na mesma hora. Se não quiser perder nenhum episódio, inscreva-se no canal. Obrigado. Isso aconteceu em 2013. Na época eu tinha 23 anos, morava no West Side de Nova York, perto da Times Square Koreatown, dividindo apartamento com meu melhor amigo da faculdade. Eu estava passando por um ponto baixo na vida pois estava desempregado, então tinha muito tempo livre e frequentemente caminhava sozinho para clarear a mente. Certa noite, eu estava me sentindo especialmente deprimido e decidi ir a um bar em Koreatown tomar um drink e arejar a cabeça. Vale ressaltar que eu sou coreano. Entrei em um bar coreano, pedi uma mesa ao garçom e pedi algumas garrafas de soju. Como já estava um pouco alto, decidi voltar para casa a pé. No entanto, quando saí do bar, um coreano me seguiu. Ele parecia comum, como um coreano amigável. Ele me disse que viu eu bebendo sozinho no bar e ficaria feliz em me acompanhar para casa para garantir minha segurança. Recusei educadamente já que morava perto, mas ele insistiu com veemência e não parecia suspeito, então concordei. Andamos cerca de 10 minutos e parecia tranquilo. Nós dois estávamos meio bêbados, mas lembro que conversamos sobre várias coisas, nada pessoal. Quando finalmente chegamos no meu apartamento, agradeci e desejei boa noite. Meu apartamento era no 5º andar, com uma porta da frente que precisava ser destrancada com chave para entrar no prédio. Não prestei muita atenção, coloquei a chave e abri a porta que demorou um pouco para fechar completamente. Foi meu erro não conferir antes de subir. Quando cheguei no 2º andar, ouvi alguém segurando a porta e passos subindo a escada. Tive calafrios, me senti em perigo. Então apressei o passo e ouvi os passos subindo mais rápido atrás de mim. Moro no 5º andar, então comecei a correr com a chave na mão e o homem também começou a correr pelas escadas. Eu podia ouvir ele ficando cada vez mais perto. Finalmente cheguei no meu andar e quando tentei abrir a porta, olhei para trás e vi a cabeça do homem na escada. Consegui abrir a porta às pressas e fechei na cara dele. Meu coração batia forte e eu não sabia o que fazer. Já eram 3 da manhã e meu colega de quarto já dormia. Felizmente ele não bateu na porta nem nada, então decidi voltar para o quarto esperando que ele tivesse ido embora. Por volta das 7 da manhã meu colega de quarto me acordou dizendo que tinha um homem parado na frente da nossa porta. Quando expliquei a situação, ele foi comigo até a porta e gritou que iríamos chamar a polícia se ele não fosse embora. Olhei pelo olho mágico e ele disse que iria embora se eu desse um número de telefone. Então liguei para a polícia e vi eles o escoltando para fora. Meu colega teve que ir trabalhar, então deixou o apartamento. Depois me ligou dizendo que viu o homem conversando com a polícia lá embaixo, aparentemente tentando mentir para os oficiais dizendo que eu era sua namorada e tínhamos brigado. Meu colega foi explicar para o policial que eu não tinha namorado e ela não conhecia o homem. A polícia apenas o alertou. 2 horas depois, ouvi a campainha soar, talvez a polícia, com certeza não era ele de novo. Então apertei o intercom tremendo e para minha surpresa era o homem dizendo: me dê um número e eu vou embora. Alertei que chamaria a polícia se ele não fosse embora. Poucos minutos depois minha porta foi esmurrada com força. Ele deve ter entrado quando alguém saiu do prédio. Muito assustado, liguei para a polícia imediatamente, mas quando eles chegaram ele já tinha fugido. A pior parte da experiência foi que eu e meu colega tínhamos medo de sair e voltar para o apartamento, sempre ansiosos que ele pudesse estar lá esperando toda vez que voltávamos para casa. Por uma semana a polícia nos acompanhou quando tínhamos medo. Infelizmente, nunca mais vi ele, mas acredite,
Ser perseguido tão de perto é uma experiência aterrorizante que não desejo a ninguém. Esta história aconteceu quando eu tinha por volta de 15 a 16 anos. Naquele dia era o aniversário da minha melhor amiga. Ela convidou 6 de nós para a casa dela, para jogarmos alguns jogos como Mario Party, Mario Kart, Guitar Hero, e passar a noite celebrando o seu aniversário de 16 anos. Então, nesta festa, além de mim havia 5 garotas e um garoto. Depois de um tempo, a minha melhor amiga perguntou se queríamos ir ao parquinho, que ficava a uns 10 minutos a pé da casa dela. Claro, como um bando de adolescentes idiotas, concordamos sem considerar que poderia ser perigoso, já que a maioria de nós eram garotas jovens, e já eram 10 da noite. De qualquer forma, fomos para este parque, continuamos jogando pega-pega, que se você não sabe, é um jogo comum na escola primária, onde as regras são: uma pessoa é o apegador, esta pessoa deve fechar os olhos e tentar achar os outros jogadores enquanto eles se escondem nos brinquedos do parquinho para marcá-los. Mas tem um porém: se alguém sair do brinquedo, e a pessoa que é o apegador a gritar a terra quando eles tocarem o chão, então eles são marcados. Sim, eu sei que é um jogo bastante infantil, mas divertido. Depois de algumas rodadas, ficamos entediados e decidimos fazer uma roda no meio dos brinquedos, só conversando e brincando, quando de repente ouvi uns sons, que pareciam pedras batendo na cerca de correntes atrás do parquinho. Calmamente contei para todos, olhando para minha melhor amiga, perguntando se ela também tinha ouvido. Todo mundo olhou para mim como se eu tivesse 10 cabeças. Ela perguntou o que eu queria dizer, e quando contei que parecia alguém jogando pedras na cerca atrás da gente, ela respondeu com o clássico: "Ah, é um assassino vindo pegar a gente." Claro que eu encarei ela e mostrei o dedo do meio. Ela sabia que eu podia ser paranoica às vezes, mas eu tenho bons instintos, e algo simplesmente parecia errado. Alguns minutos depois, algumas pedras foram jogadas na cerca de novo, e ansiosamente eu fiquei na área atrás da cerca, onde além das casas nos lados esquerdo e direito do parquinho, era tudo mato. Notei um tipo de luz passando pelos galhos das árvores balançando. A princípio pensei que poderia ser farol de carro, pois você consegue ver vagamente os faróis dos carros passando na rua. Mais rápido percebi que era só uma luz, e parecia estar sendo segurada por alguém a pé. Apontei rapidamente para as pessoas ao meu redor, e quando todos olhamos para o lado esquerdo das casas, tinha um homem de boné, vestindo uma calça larga branca e suja, com uma jaqueta preta, segurando uma lanterna, não do tipo de celular, mas uma lanterna de verdade. Ele estava um pouco longe da gente, mesmo quando sentou no balanço perto dos nossos brinquedos. Era difícil estimar a idade dele, mas concordamos que era estranho, pois parecia pelo menos na casa dos 20 anos, pelas roupas, e ele simplesmente tinha saído da mata e sentado ali encarando um bando de crianças. Depois de uma breve discussão, concordamos que talvez ele estivesse esperando carona, ou apenas descansando, então tentamos ignorar o fato dele estar sentado ali nos encarando. Porém, começamos a notar que alguns minutos depois de recomeçarmos o pega-pega bem intenso, este estranho estava devagar se aproximando de nós. Ele estava sentado em um balanço distante, depois mudou para outro balanço mais perto dos nossos brinquedos, depois para o próximo, até estar a cerca de 10 pés da nossa brincadeira. Ele continuava sentado ali olhando. Neste ponto, todos nós percebemos que o estranho estava tentando chegar mais perto, então para evitar um potencial perigo, decidimos coletivamente ir embora. Todos deixamos os brinquedos, descendo aos pares, longe deste homem assustador.
Enquanto tentávamos ir embora de forma bem casual, continuei com ele no meu olhar, e quando chegamos no final da rua, ele levantou, e inicialmente este homem começou a nos seguir, mantendo distância. Na hora eu escolhi ficar calada, pois iríamos virar a esquina, e pensei que se ele continuasse nos seguindo em vez de ir por outro caminho, eu traria isso à tona para os outros. E como você sabe, este cara assustador estava bem atrás da gente, não só sabendo para onde viraríamos. Mas ele também começou a correr em nossa direção, gritando: "Eu vou matar vocês! Eu vou matar vocês!" Neste ponto, o grupo inteiro corria freneticamente, a adrenalina que senti me fez correr mais rápido que os outros. Todo mundo se instigando para correr, nem perdi tempo olhando se os outros estavam atrás de mim, até ouvir minha melhor amiga correndo com dificuldade. Ela tinha asma bastante séria, e imediatamente me senti culpada por sair do lado dela, então corri de volta, segurei a mão dela, na verdade arrastando-a, repetindo sem parar coisas como: "Respira fundo, você consegue, vamos logo, temos que sair daqui agora." Neste meio tempo, o homem ainda corria atrás da gente, e rapidamente se aproximando. Neste momento, eu e outra garota decidimos fazer o máximo esforço para movimentar minha melhor amiga o mais rápido que ela conseguisse, cada uma segurando uma mão dela, correndo na velocidade que ela aguentava. Felizmente este parque ficava a apenas uns 10 minutos a pé da casa da minha amiga, e quando todas nos esprememos pela porta da garagem, olhei para trás e vi este homem delirante começando a correr pela entrada de carros dela. Ele correu até o meio do caminho, até o pastor alemão adulto de 100 libras da minha amiga correr em direção à porta aberta, latindo para ele. Seguramos a coleira dela, tentando impedir que realmente perseguisse o homem. Graças a isso, o surgimento repentino e barulhento dela fez o homem congelar no lugar, e depois correr rapidamente pela rua escura iluminada pelos postes. Passamos a noite inteira apavoradas, conseguindo dormir apenas depois de colocar objetos aleatórios ao nosso redor. Até tínhamos um ancinho, mas o mais reconfortante foi nosso herói grande e peludo, caso aquele cara assustador decidisse voltar. Essa história aconteceu alguns anos atrás, quando eu tinha por volta de 17 anos. Na época, eu tinha saído muito tarde, na verdade, era verão, a noite estava fresca, com uma brisa suave. Eu estava no centro da cidade, saindo da casa de um amigo, porque eu pretendia tirar um cochilo rápido, para não dormir demais. Eu andei uma longa distância para voltar para casa, apesar de haver um atalho que eu poderia ter pegado, mas já eram 2 da manhã. Esse atalho incluía atravessar os trilhos do trem, onde um trem estava parado. Se um trem chegasse, eu teria que esperar nas ruínas de uma fábrica abandonada. Isso já era assustador o suficiente, sem mencionar que poderia ter mendigos perigosos e usuários de drogas por lá. Eu não queria correr riscos, então decidi contornar alguns quarteirões a mais. Saindo da minha casa, essa rua estava deserta, mas as luzes dos postes estavam acesas. A venda da esquina que eu frequentava já estava fechada, o que me disse que eu tinha saído muito tarde. Eu andei apressadamente passando pela quadra de basquete, notando uma van me seguindo. Quando digo seguindo, eles dirigiam como se estivessem procurando uma vaga de estacionamento na rua vazia, mas não havia lugar aberto por perto. Eu apressei meu passo, atravessei o sinal vermelho, e a van branca ainda estava atrás de mim. Meu apartamento ficava no sopé da colina, nos fundos de uma pequena venda de esquina. Havia um beco atrás da loja levando aos apartamentos, a delegacia ficava do outro lado da rua, e o campus universitário ficava no alto do morro. A calçada não tinha iluminação,
O único prédio ficava do outro lado da calçada escura, mas tinha portão de segurança. O portão de segurança era quase inútil em uma emergência. Eu cheguei à loja e continuei andando, enquanto a van se aproximava cada vez mais. Meu coração começou a acelerar. Pensei: meu Deus, o que vai acontecer comigo? Quando virei no beco, a van branca também virou. Eu corri pelo beco à esquerda, virei apressadamente pela porta dos fundos com a chave na mão. Ao girar a chave, ouvi passos no beco. Entrei correndo em casa, tranquei a porta e fiquei na cozinha. Naquele silêncio e escuridão, esperei para ver se ouvia passos subindo a escada dos fundos. O apartamento todo ficou muito quieto, apenas meu coração acelerado me deixava ansiosa. Esperei um pouco, não ouvi nenhum barulho extra, então fiquei aliviada. No dia seguinte, expliquei para o meu avô, que ficou bravo por eu ter saído tão tarde. Depois do toque de recolher, ele me deu uma bronca séria sobre os perigos da década de 1970, especialmente das pessoas nas ruas. Admiti que ele estava certo e pedi desculpas, dizendo que nunca mais faria isso. Jamais esquecerei da van branca e do terror potencial. Se eu tivesse continuado subindo a colina escura naquela noite, algo ainda mais assustador poderia ter me esperado. Isso aconteceu há cerca de 4 anos. Eu tinha 26 anos, 1,65 metros de altura. Era uma mulher com cabelos médio compridos descoloridos, corpo cheinho, pesando 79 kg. Naquele dia, eu vestia uma calça justa preta de cintura alta e uma blusa rosa curta. Agora, deixe-me contar a história daquele dia. Em uma noite por volta das 22 horas, há 3 anos, eu estava caminhando de volta para casa vindo da casa de uma amiga. Já era tarde, e eu morava em uma área da cidade com alto índice de criminalidade. Eu já havia passado por muitas situações de perigo, mas sempre consegui me safar, então eu talvez me sentisse um pouco invencível, como se nada realmente assustador pudesse acontecer comigo quando andava sozinha. Eu sempre ficava alerta, observando o meu ambiente para me certificar de estar segura. Quando estava aproximadamente na metade do caminho, cerca de 10 minutos de distância do meu apartamento, notei uma van começar a me seguir. Eu já estava acostumada com isso, porque na minha cidade, mulheres jovens sendo assediadas em áreas de alto índice de criminalidade era algo comum. Isso me deixou um pouco desconfortável, então, como de costume, atravessei a rua, para que eu pudesse andar lado a lado com o tráfego. Eu não estava com medo, apenas um pouco incomodada. Então, a van virou em uma rua lateral, depois voltou para a rua em que eu estava e parou na minha frente. Nesse ponto, eu ainda não estava com medo, porque situações como essa já tinham acontecido muitas vezes, e não importava o quão reveladora ou recatado estava a minha roupa, até mesmo usando um casaco de inverno com o zíper subido até o queixo, não fazia diferença. Essa área era conhecida por esse tipo de atividade. Eu decidi dizer firmemente que não estava interessada. Notei que havia 2 homens dentro da van. Eles pareciam quase idênticos, provavelmente irmãos, com olhos e cabelos escuros. No entanto, a van não se mexeu. Eu fiquei muito irritada, então cruzei a rua novamente para me afastar deles. Nesse ponto, pensei que isso deveria ser o suficiente para fazê-los parar de me seguir, mas eles não pararam. Sempre que eu atravessava, eles davam a volta. Eu nunca tinha me incomodado tanto para lidar com um assediador, e foi quando comecei a ficar desconfortável. Eles aceleraram e passaram por mim a uma velocidade comparável ao tráfego, e gritei para que me deixassem em paz.
Pensei que finalmente tinha funcionado, porque 3 minutos se passaram e não vi a van, então pensei que estava segura. Por precaução, peguei meu celular, pronta para ligar para minha irmã mais nova com quem morava. Então, a van rapidamente se aproximou de mim, e antes que pudesse piscar, um dos homens pulou para fora, abriu a porta de trás e rapidamente veio em minha direção, de forma agressiva, como se fosse me agarrar e me jogar para dentro da van. O tráfego nessa área era muito irregular, e por acaso estava vazio naquele momento. Acho que eles estavam esperando uma oportunidade assim. Bem quando um dos homens estava prestes a colocar a mão em mim, inclinei um pouco meu celular e disse: "Você está sendo filmado ao vivo no meu vídeo. Já avisei minha amiga sobre a placa da sua van, a polícia já foi notificada." Eu estava apavorada, mas não deixei transparecer, tentei parecer o mais calma possível. O homem parou, como se considerando se eu estava blefando ou falando a verdade. Então inclinei meu celular para que o público imaginário pudesse vê-lo melhor. Aí ele pulou de volta para dentro da van, e eles saíram rapidamente. Desde aquela noite, nunca mais fui a mesma, agora até sinto medo de andar sozinha durante o dia. Aqui, lembro a todos para ficarem seguros, e para os suspeitos na van, espero que o karma os alcance logo. Isso aconteceu quando eu tinha por volta de 11 anos, quase completando 12. Agora, um pouco de contexto: nessa idade eu já estava amadurecendo fisicamente, então recebia a atenção desnecessária de homens adultos. Na época eu não entendia por quê, só usava camisetas por baixo das roupas, não sutiãs esportivas comuns, então as coisas não eram tão óbvias, embora você ainda pudesse ver que a área onde morava na época não era das melhores, mas como minha mãe era solteira, com uma renda apenas, era o que eu chamava de lar. Fisicamente, parecia um apartamento aceitável, mas os moradores sabiam que não era verdade. Moramos lá por 3 anos inteiros, mas por causa de eventos infelizes cada vez mais frequentes que enfrentamos, fomos forçados a nos mudar. Quando acabamos de nos mudar, o crime na área não era um grande problema, então não estávamos muito preocupados na época, e havia muitas crianças no prédio do apartamento, então pensei: ei, nada de ruim vai acontecer aqui, é um lugar de famílias, totalmente seguro. Com essa mentalidade, eu normalmente ficaria no quintal durante o verão, brincando com meu cachorro quando me sentia entediada dentro de casa. Onde morava ficou muito quente durante esse período, então eu usava uma camiseta sem mangas e shorts. Lembro que eram por volta das 17h30, lá fora parecia completamente parado, parecia que não tinha ninguém lá fora. Então só eu e meu cachorrinho. Ele tinha uns 2 anos na época, muito protetor comigo, muito alerta. Infelizmente eu não era assim. Quando brincava com ele, ouvia um som vindo dos arbustos a cerca de 10 pés à minha direita, mas não liguei e continuei brincando com ele. No entanto, 5 minutos depois, meu cachorrinho parecia muito tenso. Ouvi o som novamente, meu cachorro também ouviu, mas desta vez ele perdeu o ânimo de brincar e entrou em um modo de alerta máximo, orelhas eretas, peito estufado, olhos varrendo alerta ao redor. Agora, por favor, entenda, eu sempre fui uma criança muito medrosa, então se ouvisse algum som, eu definitivamente não iria investigar. Minha mãe dormia no andar de cima porque trabalhava à noite, então não queria incomodá-la, embora ela nem soubesse que eu estava lá fora. Por mais que eu tentasse fazê-lo continuar brincando, ele não se mexia. Me virei para a direção que ele olhava e vi um homem, de aparência rude, mas sabia que o tinha visto antes. Ele definitivamente morava neste prédio de apartamentos.
Ele usava uma camiseta suja, o que pareciam escuros manchados de cerveja e botas de trabalho, parado atrás dos arbustos ao lado do prédio, me encarando. Vi suas mãos se movendo rapidamente. Na época não sabia o que ele estava fazendo, agora sei o que ele estava fazendo atrás dos arbustos. Durante este tempo, ele ficou murmurando alguma coisa e tentando dar um passo mais perto de mim, mas eu não corri, fiquei paralisada de medo. Meu cachorro soltou o rosnado mais feroz naquele momento, rosnando para esse homem, o que me fez sair imediatamente do estado paralisado. Gritei chamando minha mãe enquanto corria a escada acima o mais rápido que pude. Quando cheguei ao andar de cima, ela já tinha me ouvido e veio correndo. Embora não quisesse preocupá-la, sabendo que ainda precisava trabalhar à noite, então a afastei de volta para a cama com uma desculpa qualquer. Pensei que tinha acabado ali, errado. Avançando rapidamente cerca de 3 dias depois, minha mente frágil já havia esquecido o incidente, mas não estava sozinha lá fora novamente. Agora era noite, eu e minha mãe acabávamos de terminar nosso dia mãe-filha no cinema. Por volta das 0h30, acabávamos de chegar em casa. Eu estava animada por ter comido muita pipoca e refrigerante, e descuidada, embora minha mãe não estivesse. Eu sempre brincava com ela que mesmo agora a audição dela era aguçada como a de um cachorro, embora eu não soubesse naquela noite que isso seria útil. Uma característica da minha mãe é que ela não intimidava, tinha apenas 1,65 metros de altura, embora tivesse músculos fortes como paramédica em ambulâncias. Outra característica é que não importa onde ela estivesse, ela sempre conseguia rapidamente sacar uma faca peixeira que saltava mais rápido que um raio, se necessário. Ao desligarmos o motor, ambas notamos que a luz da rua que iluminava nosso prédio estava apagada. Nos entreolhamos, chocadas ao perceber que agora estava completamente escuro, embora as luzes na frente dos outros prédios estivessem acesas. Fiquei apavorada, toda a minha excitação anterior desapareceu, e quando saí do carro notei que ouvia o mesmo tipo de farfalhar atrás dos arbustos de 3 dias antes. Parei subitamente do lado de fora do carro, olhando para minha mãe sem dizer nada, perguntando se ela tinha ouvido. Embora apenas com o olhar, mas ela sempre foi imperturbável, seus olhos já fixos nos arbustos à minha direita. Decidindo fingir que não ouvimos, continuamos retirando as coisas do carro. Quando fechamos a porta do carro, o tempo parecia congelado. O caminho para o nosso prédio era em forma de Y, e percebi que essa pessoa estava a cerca de 1,5 metros de mim, vestindo todo de preto, capuz cobrindo a cabeça, mãos nos bolsos. Eu senti suas intenções sinistras contra nós. Quando caminhamos para a frente do carro, olhei para ela olhou para mim, sabendo que isso significava correr ao sinal de 3. Meu coração já disparou quando a contagem chegou a 3, corri para a porta da frente, abrindo rápido, chave na mão, embora correndo eu atrás da minha mãe, podia ouvir o terceiro par de passos também correndo. Já havia deixado cerca de 1,5 metros entre eu e a porta, fazendo aproximadamente 20 passos em 10 segundos, minha mãe atrás de mim, porque a porta do nosso prédio era muito difícil de abrir, parecíamos congelar no tempo depois de fechá-la. Ela fechou a porta com força, acordando nosso cachorro que dormia no andar de cima e começou a latir loucamente. Consegui ouvir a maçaneta sendo sacudida, tentando ser forçada a abrir. Quando finalmente eu e minha mãe entramos em nosso apartamento, ouvimos a porta do prédio bater com força, com passos correndo escada acima. No entanto, nesse momento a porta já estava trancada e barrada, meu cachorro rosnava saltando na porta. Ouvindo isso, acho que assustou a pessoa embora, pois só ouvimos passos se afastando do prédio, virando para o lado do prédio, entrando em arbustos densos. Relatamos à polícia.
Mas eles disseram que não podiam fazer nada. Finalmente contei para minha mãe sobre o homem que vi, e ela sabia quem era. Resumindo, tive que impedi-la de fazer algo que se arrependeria, e ficar trancada porque a polícia disse para cuidarmos de nós mesmos, que nos acostumássemos. Ele também disse, citando, que o lugar de mulher é em casa. Obrigado por ouvir este programa. Se você gosta do meu canal, por favor se inscreva, dê um like e compartilhe com seus amigos. Até amanhã à noite.